Olá, prezados irmãos, amigos, internautas, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, estamos aqui nos encontrando através deste canal de comunicação. E, como eu sempre digo, muito embora estamos longe fisicamente, porém acredito que estamos perto espiritualmente, através da nossa fé, ligados no mesmo ideal, no mesmo propósito de ter uma vida boa, agradável a Deus aqui na face da terra e também bem servindo a Santa Vó Rosa e ao nosso santo irmão Aldo. Prezados irmãos, eu quero nesta oportunidade refletir com os irmãos sobre um assunto muito importante, principalmente nos dias que estamos atravessando. Irmãos, quero falar sobre a maneira como nós pedimos ou suplicamos a bênção, a graça, a proteção dos céus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, enfim, de Deus, o nosso Pai. Irmãos, existem muitas criaturas que querem exigir a bênção, a graça e a proteção de Deus. Irmãos, e existem aqueles que, por sua vez, às vezes procura obedecer a doutrina, a disciplina da igreja. Claro, irmãos, nós estamos falando de apostólicos, porque nós não temos nada com a vida das pessoas que não têm a nossa fé, mas eu estou me referindo aos apostólicos, porque existem, irmãos, então, aqueles que às vezes participam das reuniões, às vezes obedecem a doutrina, a disciplina, às vezes até tem um cargo na igreja, mas tudo isso interessado numa bênção, numa graça ou numa proteção de Deus, o nosso Pai, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, e o que acontece? Às vezes, quando uma criatura, numa situação dessa, precisa de uma bênção, precisa de uma graça de Deus e não recebe de imediato, irmãos, às vezes a pessoa perde a fé, perde a confiança em Deus e às vezes até blasfema. Então observe, irmãos, que nós não podemos trabalhar para o reino dos céus, nós não podemos obedecer a doutrina, a disciplina na nossa vida, irmãos, por interesse numa bênção, numa graça ou numa proteção de Deus. Não, nós precisamos obedecer, nós precisamos agradar a Deus, nós precisamos servir a Deus, irmãos, em primeiro lugar, por amor a Ele. Reconhecidos, irmãos, por aquilo que Ele sempre fez, sempre realizou em nosso favor, em nosso benefício, até mesmo pela vida, pela saúde, pela paz. Então nós precisamos trabalhar para Deus, irmãos, para agradecer, para servir a Ele, irmãos, em forma de retribuirmos com aquilo que Ele nos dá, com aquilo que Ele fornece para a nossa vida diária. Então os irmãos entenderam? Então nós não podemos trabalhar interessado na bênção ou na graça ou na proteção, mas deve ser o contrário. Precisamos trabalhar para agradecer, sendo agradecidos a Ele, Deus. Os irmãos entenderam? Então nós não podemos exigir de Deus, como eu acabei de citar. Às vezes existem aqueles que às vezes está enfermo. Irmãos, e quando vai tudo bem na sua vida, só voltando um pouquinho, existem pessoas que quando vai tudo bem na sua vida, não se lembram de Deus, não se lembram da Santa Vó Rosa, não se lembram do Santo Irmão Aldo. Mas quando se deparam com algo na sua vida, às vezes com a enfermidade, às vezes com desemprego, às vezes com problema na família, aí a pessoa então corre, aí vai para a igreja, aí procura obedecer a doutrina, procura obedecer a disciplina, às vezes procura até um cargo na igreja. Tudo isso, irmãos, interessado na bênção, na graça, na proteção de Deus. Então observe que nós não podemos agir desta forma. Então primeiramente nós precisamos trabalhar para depois recebermos.
Mas existem aqueles que querem receber para depois trabalhar para Deus. Então observe, irmãos, que nós precisamos ter esta sabedoria. Por isso que Jesus, nosso Senhor, ele ensinando o seu povo daquela época sobre a oração, ele diz: vós pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, quando Jesus disse que a pessoa pede e não recebe porque pede mal, não é que ele estava falando que a pessoa às vezes não se expressa direito aquilo que quer receber, aquilo que está sentindo, não. Porque para Deus basta uma palavra, basta o sentimento do nosso espírito, do nosso coração, e ele já entende aquilo que nós estamos precisando, aquilo que nós temos interesse. Mas quando Jesus disse que a pessoa pede mal, é exatamente nesse sentido. Porque, irmãos, às vezes existem pessoas que não merecem a bênção e a graça de Deus, mas exigem, às vezes oram e às vezes imploram, pede a Deus, irmãos, mas não tem a capacidade de olhar para dentro de si, olhar para a sua vida. Será que eu estou merecendo a bênção, a graça, a proteção de Deus? Então, irmãos, esta análise que nós precisamos fazer na nossa vida, quando nós estamos dependendo de uma bênção, de uma graça, de uma proteção de Deus. Digo isso, é claro, na cura de uma enfermidade, às vezes na resolução de um problema, porque, irmãos, depender da bênção e da graça de Deus, todos nós dependemos e precisamos a todo instante. Mas eu digo, quando nós estamos aí, às vezes passando por dificuldades, às vezes por uma enfermidade, então existem aqueles que querem exigir de Deus, mas às vezes a pessoa não para analisar: será que eu estou merecendo? Será que a minha vida está condizente com aquilo que Deus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo espera da minha pessoa? Então, irmãos, é desta forma que nós precisamos agir. E se nós fizermos desta forma, se nós formos humildes ao pedirmos, ao orarmos, então, irmãos, com certeza, Deus, o nosso Pai, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles terão muito mais facilidade em abençoar a nossa vida. Então, irmãos, eu deixo aí estas recomendações, também esta advertência para cada um, e que cada um tome cuidado, então, ao fazerem as suas orações, ao suplicarem a bênção, a graça de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, Virgem Maria. Então, prezados irmãos, nunca se esqueçam de que Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ajudar, porém, nós precisamos estar merecendo a bênção, a graça, a proteção e a ajuda dele, Deus. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz, e que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a todos os nossos prezados irmãos e ouvintes. Até mais.